Oiê, tudo bem? Então hoje eu resolvi vir aqui gravar um vídeo no meu quarto mesmo. Já é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Já era pra eu estar dormindo, mas eu tava pensando em gravar um vídeo contando um pouco da minha história. Eu vi alguns vídeos no YouTube sobre isso e eu sou o tipo de pessoa que adora ver a história dos outros. Eu sempre conto um pouco sobre mim, mas eu acho que eu nunca contei assim com uma linha do tempo. E eu acho isso tão importante, principalmente porque aqui a gente construiu assim uma comunidade de pessoas que passam por processos tão parecidos. E às vezes eu vou conversando com as pessoas e eu vou vendo que tem tantas coisas a ver comigo. Vou começar desde a minha infância. Quem for psicanalista aí e gostar de analisar essas coisas já vai conseguir analisar várias questões, né? Porque desde a infância. Os meus pais, eles eram casados, né? Quando a minha mãe engravidou de mim, eu já tinha duas irmãs mais velhas, a Aline e a Bruna. A Aline é a mais velha. Daí a Bruna nasceu no mesmo dia que a Aline, só que 1 ano depois. As duas são do dia 17 de julho, duas cancerianas. E aí, depois de 4 anos, a minha mãe engravidou de mim. Ela, enfim, tava planejando, tipo, fazer laqueadura, sei lá. Mas eu vim. Lindíssima. Eu falei, bom, se eu não vier agora, eu não venho mais. Então, eu acabei vindo. E aí, foi uma gravidez até que tranquila, assim, pelo que a minha mãe fala. Mas ela passou por um nervoso, assim, bem grande, acho que com uns 8 meses de gravidez, e quase me perdeu, né? Porque teve descolamento de placenta. E aí, enfim, acabou que ela ficou de repouso e deu tudo certo, graças a Deus. Enfim, daí nasci, lindíssima, dia 4 de dezembro, num sábado ensolarado de primavera. Sagitariana, com ascendente em aquário, lua em leão. Vênus em Sagitário também, terrível. Enfim, mas minha mãe fala que eu era uma criança muito tranquila, muito de boa. Só que, o que acontece? Quando a gente era criança, tipo, eu tinha 1 ano e pouco, a gente sempre dormiu no mesmo quarto, eu e as minhas irmãs. Porque era tipo, eram 2 quartos, parece. E aí, um quarto bem grande, assim, que dava pra colocar, tinha uma triliche, sabe? Que era uma cama embaixo, uma no meio e uma em cima. Uma no chão, assim, né? Com o colchão. E aí, depois que eu saí do berço, que eu parei de usar o berço, a minha mãe me colocou nessa triliche aí. E aí eu dormia embaixo, a Bruna, a irmã do meio, dormia no meio. Acho que não, a Bruna dormia em cima e a Aline no meio. Só que a Aline tinha muito medo de dormir sozinha. A Aline também, tipo, sempre foi médium, né? E super ostensiva, minha irmã mais velha. E, enfim, eu acho que isso deve ter a ver com o fato dela, ela tinha muito medo de dormir sozinha. E aí ela foi dormir com a Bruna, né? Subiu na beliche da Bruna, ela sempre ia dormir com a Bruna. E aí eu acho que eu acordei, eu tinha 1 ano e meio. Eu acho. Meu celular tocou aqui, eu quase morri. Tinha 1 ano e meio, e aí eu não sei, eu lembro até hoje, mais ou menos assim. Eu lembro eu subindo na beliche com 1 ano e meio. Eu subi lá a escadinha, e no que eu subi, eu não tinha coordenação motora, eu não sei nem como eu subi, gente, uma criança de 1 ano e meio. Eu sei que eu subi na beliche, e no que eu subi, a Bruna, ela sempre dormia, tipo, super, se mexia muito, né? E aí nisso ela virou, e eu lembro até hoje, deu assim na beliche, meio que sem saber o que fazer. Como a memória pega, né? Eu não sabia o que fazer, porque eu acho que naquele ponto eu não conseguia descer de novo. Eu não sabia descer e eu também não conseguia subir, porque já tinham 2 pessoas na beliche, tipo, como que eu ia subir, né? E, enfim, uma criancinha, um bebê quase, né? E aí, nisso, a Bruna virou. Eu acho que ela virou assim e ela não tinha me visto, né? Ela tava dormindo. E aí, eu acho que eu escorreguei e caí. E aí, no que eu caí, eu perfurei o tímpano. E eu tenho problema com esse ouvido até hoje, né? Eu falo isso, assim, dessa experiência, porque foi uma das mais impactantes, assim, né, da minha infância. E aí, enfim, aí começou tudo, né? Porque a minha mãe corria pra cima e pra baixo comigo por causa desse ouvido, aí achou que era todas as coisas, mas no final das contas, eu fiquei bem, assim, só tem o incômodo mesmo, né? Do ouvido, ele dói bastante, e depois de um tempo eu comecei a reparar que toda vez que o meu ouvido entra em crise,
tem muito a ver com questões espirituais. Então, enfim, eu achei interessante falar sobre isso. E aí cresci, não lembro de muitas coisas da minha infância, pra ser bem sincera, assim, até os 3 anos acho que ninguém lembra, né? Mas com 3 anos os meus pais se separaram. Minha mãe sempre fala que meu pai era muito carinhoso e, enfim, que ele era muito amoroso com a gente, mas a gente sabe, né? Essa sociedade machista que, enfim, acaba colocando um peso muito grande na mulher e um peso muito pequeno no homem. Isso como sociedade mesmo. E é muito mais aceitável pro homem fazer isso, né? Ir embora. Mas ao mesmo tempo, depois de terapias, eu fui entendendo que realmente, além disso tudo, existiram outras questões que também fizeram com que o meu pai não tivesse muito acesso. Não que ninguém proibisse, mas a vida mesmo vai acontecendo, sabe? E aí as coisas vão acontecendo e quando você vê, já passaram 20 anos, né? Enfim, então, desde essa época, eu não tive mais muito contato com meu pai. Ele, olha, pra falar assim, depois disso, eu vi ele algumas vezes, assim. Então, foi um período, assim, bem grande que eu não tive contato, assim, foram épocas da minha vida que eu tive contato com ele mais de perto, mas muito de longe. Mas eu vou falar do meu pai mais pra frente, provavelmente quando eu for falar da parte adulta. Tive muito amor, assim, eu fui muito cercada de amor durante toda a minha infância. Apesar de eu não ter a presença do meu pai, eu tive a presença de muitas pessoas que foram muito amorosas comigo. Tanto que eu tenho muito assim no meu coração, eu acredito muito que eu tenho muito do meu pai e eu me orgulho disso. Eu acho que existem características dele que eu fui conhecer depois e que eu gosto muito em mim e que eu devo ter puxado dele porque tem a ver. Mas, de qualquer forma, eu tive também a presença do meu tio-avô, que na verdade ele era marido da minha tia de sangue, e aí meu tio-avô, né, da minha tia-avó. E aí eu tive muita presença dele, que era o Zé, e só de pensar nele eu já fico emocionada, eu não consigo... Ah, Fê, não achei que eu ia chorar não. Mas ele foi, assim, pra mim, o exemplo de... não digo pai, porque ele não estava presente sempre, né? Tipo, era sempre a minha mãe. Mas, assim, eu convivia muito com ele. Então, ele foi... Assim, a gente, na psicanálise, a gente estuda muito, né? Sobre como os nossos exemplos de homem, de mulher, na nossa infância, assim, de pai, de mãe, influenciam muito na nossa escolha de parceiro, né? Na vida. E eu vejo muito a forma como o Danilo me trata, muitas vezes, muito a ver com a forma com que o Zé me tratava. Então eu fico feliz dele ter me dado um exemplo de um casamento com muito amor e muito cuidado, né? E com a minha tia. E comigo também, né? Porque a única referência, assim, masculina na minha vida foi ele e um outro tio meu. Mas, assim, eu e o Zé, a gente criou um laço muito forte, assim, de amor mesmo, sabe? De cuidado. Ele era muito cuidadoso comigo. Assim, ele fazia tudo que eu queria, ele me mimava muito. E eu acho engraçado que o Danilo tem o mesmo jeitinho comigo. Ele me mima muito, ele fala, olha, Luísa, eu acho que o meu erro com você foi ter te mimado demais, porque aí quando eu falo não pra você, você fica emburrada. E fora o Zé, né, que foi a minha referência masculina na vida, eu tive muitas mulheres maravilhosas, né? Eu tive as minhas irmãs, mas que também eram crianças e depois na adolescência tiveram mais impacto, assim, né, na minha formação mesmo. E a minha mãe, que não tem nem palavras, né? Uma mulher dessa que eu admiro demais a minha mãe, muito, muito, muito. E ela foi, assim, ela foi muito, muito guerreira, assim, sem romantizar tudo isso que ela passou, porque não é legal, não é algo que a gente tem que fazer, sabe? Que maravilhosa, porque ela fez isso, sabe? Romantizar a situação. Foi uma situação bem punk, assim, porque ela tinha 3 filhas pra criar, então ela precisou ser muito forte e, né, faca na caveira, era foco ali pra conseguir criar as 3 e fazer tudo acontecer, né. E também eu tive muita presença da minha avó, que depois
que ela desencarnou. Quando ela desencarnou, eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, e eu acho que a minha primeira experiência mediúnica foi quando ela desencarnou. Então eu acho que eu vou falar sobre isso, assim, porque minha infância basicamente é isso, assim. Foi muito cercada de amor, foi muito divertida, foi muito legal. Eu brincava muito. Eu era uma criança um pouco ingênua, assim, um pouco meio, não sei, assim, eu acho que ingênua é a palavra, sabe? Às vezes eu tinha os coleguinhas que eram meio maldosinhos, mas enfim, né? Acho que todo mundo teve isso. Mas de resto tudo muito divertido. Então vamos pra parte da minha avó. A minha avó, ela era outra que me mimava muito, cuidava muito de mim e eu lembro, eu acho que as minhas experiências de infância mais marcantes foram com ela e com a tia Cleide, que trabalhava lá em casa também, que me mimava muito também. Ela cuidava muito de mim, era muito amor, gente, muito amor mesmo. E e eu lembro mais delas duas, assim, mais presentes, fora a minha mãe, né? Porque a minha mãe, mas elas duas, porque minha avó morava com a gente, na verdade, a casa era da minha avó e da minha mãe, né? Então, minha avó morava numa casa que era tipo, a casa da frente era onde eu morava com a minha mãe e com as minhas irmãs, e a casa de trás era da minha avó. Então, a minha infância foi muito perto da avó, né? Ela fazia lição de casa comigo, acompanhava muito isso, me levava na biblioteca. A gente fala, né, eu e as minhas irmãs, eu acho que essa questão da gente ser muito curiosa, de querer buscar, pesquisar tudo, ler muito, eu acho que a gente puxou muito da minha avó. Tanto eu, minhas irmãs, minha mãe, porque ela era muito assim, a minha avó era ela tinha uma enciclopédia que era tipo um livro, uma enciclopédia para cada letra. Então ela era muito estudiosa e ela incentivava muito isso na gente. Então a gente cresceu muito com isso, de pesquisar, de ler. Eu lembro de eu subir assim na casa da minha avó, que era, né, atrás da minha casa, então era no mesmo quintal. E eu lembro de eu subir lá, que tinha a sala dela, e ela tá assistindo balé clássico, assim, sabe? Ela era italiana. E ela e o meu avô eram italianos. Eu nem falei dos meus avós e eles são muito importantes pra mim. Principalmente os avós maternos. Porque os avós paternos eu não tive... Engraçado. Os avós paternos eu não tive convívio. Porque a minha avó, que inclusive o meu nome é meio que homenagem a ela. Na verdade, o nome da minha avó era Luísa, né? E a minha tia sempre fala que ela era assim uma pessoa maravilhosa, enfim, muito cuidadosa também. E eu era pra chamar Carolina, né? Só Carolina, porque é Aline, Bruna e Carolina, ABC. E aí a Bruna, graças a Deus, porque eu amo meu nome, a Bruna pequenininha, tava brincando na casa da tia Noz e ela falou: o nome da minha irmãzinha é Luísa. Não tive muito contato com os meus avós paternos, porque a minha avó, que eu acredito que eu teria muito contato, ela faleceu muito cedo. Meu pai, ele era super novinho, então eu não tive muito contato. E os meus avós maternos, eu tive muito contato com a minha avó Rosa, né, que é essa que morava comigo. E o meu avô Luigi, que também era italiano. É muito engraçado porque ele desencarnou, né, faleceu quando a minha mãe tinha 13 anos, mas a sensação que eu tenho é como se eu tivesse convivido com ele. Tipo, impossível, mas é como... Eu não sei explicar, eu não sei se é porque a minha mãe e a minha avó falavam muito dele. A minha avó... Às vezes eu tava ouvindo música, o rádio, e começava a tocar, tipo, umas músicas românticas, aí ela fechava o olhinho e ela falava: ai, eu dançava essa música com seu avô. E aí tinha a música Dio Come Te Amo, né, da Gigliola Cinquetti, enfim, uma cantora italiana que eu tatuei aqui, cadê? Dio Come Te Amo. Foi em homenagem aos meus avós e ao amor deles, né? E então eu não sei, eu tenho a sensação que eu convivi com o meu avô. Então eu tinha muito contato com a minha avó. E quando ela faleceu, eu tinha 10 anos. Ela teve um derrame em casa. E aí eu lembro que foi um período muito difícil, porque a gente
a gente viu, né, tudo isso. Então, ela teve o derrame, não foi um derrame simples, né? Ela de fato ficou com todo o lado esquerdo, direito paralisado, né? Porque o derrame foi do lado esquerdo, paralisou o lado direito. E aos poucos ela foi perdendo a memória. Então foi muito difícil mesmo. Como sempre, a minha mãe foi extremamente maravilhosa, porque a minha mãe é maravilhosa. E ela conseguia, eu não sei, a minha mãe, olha, a minha mãe tem uma sensibilidade que se ela soubesse, ela é maravilhosa mesmo. Ela conversava muito comigo. Então, mesmo eu tendo 9 anos, eu lembro até hoje da minha mãe preocupada, né? E ela sabia que eu era muito apegada à minha avó. E eu lembro da gente indo lá na casa de repouso, porque minha mãe tinha 3 filhas, né, pra criar. Então, em algum momento, ela precisou deixar a minha avó em um lugar onde ela pudesse ter cuidados 24 horas por dia, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, né, porque ela precisava criar a gente. Então, a gente ia lá praticamente todos os dias ver minha avó. Mas aí lá ela tinha todos os cuidados necessários, enfim. E aí eu lembro de um dia, a gente tá saindo de lá, e aí minha avó já tava meio que perdendo a memória já. Ela já não lembrava muito da gente, tanto que eu lembro que no final a minha mãe ia, né, sempre, todos os dias praticamente, mas ela parou um pouco de me levar, porque eu acho que ela contava assim por cima, mas eu acho que ela tava tentando evitar que fosse algo traumático, né? Porque eu lembro de eu ter ficado muito chateada o dia que eu fui lá e ela não me reconheceu, ela achou que eu fosse minha mãe. Ela falou: "Ai, filha". Então eu fiquei bem, assim, fiquei meio chocada, né? Uma criança. Então a minha mãe diminuiu um pouco as minhas idas lá, né? No final, quando a minha avó tava, já realmente não tinha muito mais o que fazer. E aí eu lembro dela ela sentou no carro comigo e ela falou: "Olha, filha, eu não sei se a vovó sai dessa. Eu não sei se a vovó vai voltar pra casa. Eu não sei se eu falei pra ela, não vejo a hora da vovó voltar pra casa, enfim". Então, ela foi muito sincera. Por isso que eu acredito muito na sinceridade, sabe? Eu acredito muito na honestidade, na comunicação, né? Não é à toa que a minha mãe tem 3 filhas comunicadoras. Então, ela foi sincera, ela falou: "Filha, eu não sei se a vovó volta pra casa, porque, né, enfim, a situação não tá tão simples, né?". E dito e feito, um dia ela chegou em casa e aí ela falou: "Ah, a vovó virou estrelinha, né? Foi pro céu". E eu lembro desse dia, eu não assimilava direito. A Bruna até brigou comigo, tipo: "Minha avó acabou de morrer, você tá normal?". E eu tava normal. E eu fui assimilando, porque eu fiquei normal no dia. Eu lembro que, como a minha mãe falou que a minha avó virou estrelinha, a gente foi pra casa da tia Nosa. E aí a gente foi dormir lá, né? E aí eu olhei pro céu e eu ficava olhando as estrelas, né? E pensando: "Ai, qual será que é a minha avó?". E eu ficava olhando, enfim. Então, pra mim foi muito lúdico. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu sabia, eu não era mais uma criancinha, né? Mas mesmo assim, com 9 anos, eu acho que você ainda não tem muita noção das coisas, né? Mas eu até esqueci de falar, naquele dia, à noite, eu dormia com a minha mãe, né? Porque acho que eram 2 quartos lá em casa. Então, em um quarto dormia a Bruna e a Aline, que já eram meio adolescentes assim, e no outro dormia eu e a minha mãe. Ah, não, a Aline tava morando com meu pai na época. A Aline morou com meu pai. Foi bem na época que a minha avó faleceu, então a Aline tava morando com meu pai. E eu sentia muita falta da Aline, muita falta. Enfim, mas eu tava dormindo com a minha mãe e eu lembro até hoje, foi a minha primeira experiência mediúnica. Eu abri os olhos e eu vi a minha avó na minha frente. E você sabe que é uma experiência mediúnica. Eu já quero chorar de novo. Você sabe que é uma experiência mediúnica porque eu tinha 9 anos. E eu lembro, na minha lembrança, é como se fosse hoje. É muito vívido. Então eu lembro que eu abri os olhos e eu vi na ponta da cama, assim, era uma cama de casal, então elas estavam, assim, eu tava deitada, né, e é como se elas estivessem aqui, eu tava deitada ali e elas aqui. Em pé, em cima da cama, a minha avó de mão dada com a Aline olhando pra mim e sorrindo. E eu realmente acredito que a minha avó veio me avisar porque a gente era muito apegada.
E tanto que depois, enfim, eu vou continuar contando, mas... Cara, eu falei que isso seria uma terapia, eu tô tendo várias catarses aqui, chorando, mas enfim. Então, a minha avó veio me avisar, né, que ela ia... E eu nem sei também se no dia eu fiquei tão bem, porque eu já meio que fui... Meu espírito, por mais que eu não tivesse ainda a consciência, né, ainda era uma criança, mas eu acho que ela veio acalentar a minha alma mesmo, sabe? Porque eu fiquei bem tranquila. Só que aí, quando eu fiz uns 11 anos, né, passou tudo, minha avó... Eu não fui pro enterro da minha avó, minha mãe muito sábia, novamente, falou: Lu, não quis que eu fosse, porque ela queria que eu tivesse a memória da minha avó viva. E eu sou muito grata à minha mãe por essa sabedoria dela, porque eu sou muito feliz de ter a memórias da minha avó e de não ter intoxicado, né? Porque a morte é uma ilusão, né? Então eu acredito, tenho quase certeza, porque eu sempre fui bem sensível, né? Então eu tenho quase certeza que ia me traumatizar em algum nível ver a minha avó ali desencarnada, né? Ia me confundir. Então a minha mãe foi muito sábia, mais uma vez, maravilhosa, incrível, de saber que... E na época eu fiquei, mas eu queria ir, né? Mas ela foi muito sábia de ter essa noção de que seria algo que ia me impactar muito, né? Até porque depois eu vi gente, né, desencarnado. Eu fui em velórios 2 vezes na vida pra nunca mais, porque me faz muito mal. E já foi impactante pra mim, então imagina eu ver minha avó. Então a melhor coisa foi eu não ter visto, e hoje eu só tenho as memórias da minha avó viva, sabe? Então pra mim foi a melhor coisa. Enfim, daí passou o tempo e começa a minha pré-adolescência, né? Eu vou só até a pré-adolescência, depois eu entro na adolescência em outro vídeo pra gente terminar esse assunto. Mas na pré-adolescência eu vou finalizar com essa experiência. Eu tinha acho que 10 para 11 anos. E aí eu acho que foi nesse período que começou a cair a minha ficha que a minha avó tinha desencarnado. Então eu demorei um pouco pra me dar conta disso. E aí quando eu me dei conta, eu comecei a ficar um pouco triste. Só que como que você vai explicar? Tipo, 2 anos depois, você tá triste num nível como se tivesse sido ontem, né? Às vezes a minha própria psique, né, a minha própria mente não tinha estrutura pra lidar com aquilo na época, e aí quando eu tinha um pouco mais de estrutura, eu vivenciei isso com mais intensidade. Mas enfim, como a espiritualidade é perfeita, essa segunda experiência mediúnica que eu tive foi também com a minha avó. Então, até depois a minha avó se tornou uma mentora minha, então, maravilhosa, né? Eu tava dormindo e aí eu tive acho que a minha primeira projeção astral, assim, consciente, que eu lembro até hoje. Eu lembro, eu tava no meu quarto e nessa época eu já dormia sozinha. E aí eu acordei com a minha avó. Eu não acordei assim, eu só lembro da minha avó flutuando meio que no quarto assim e me puxando, o meu braço assim, com delicadeza, óbvio, mas me puxando e me levando com ela. E ela falou: eu vou te mostrar onde eu tô morando, o que eu tô fazendo. E aí eu fui lá com ela, eu lembro de passando nas nuvens, assim, enfim, não sei nem se é algo lúdico, mas é a forma que eu lembro, né? E eu tenho certeza que a minha avó cuidou de todos os detalhes para que eu, de fato, tivesse uma experiência com ela muito mágica, assim. Acho que até por isso que demoraram esses 2 anos, né? Pra eu começar a ter experiências com a minha avó, porque depois disso, dessa primeira experiência, eu comecei a ter muitas experiências com a minha avó, muitas projeções com a minha avó. Então ela foi realmente uma peça fundamental no meu desenvolvimento e eu nem sabia de nada disso, né? Onde a minha vida ia me levar, e ela provavelmente já sabia. Enfim, então ela me levou lá, e aí eu lembro da gente entrar numa sala que era toda azul, eu lembro, toda azul assim, e aí tinham várias mesinhas pequenas, sabe, mesa de criança, de escola? E várias mesinhas com várias criancinhas sentadas. E ela falou: eu dou aula de inglês aqui, você quer ensinar pra eles inglês?
Aí eu falei, ah, tá bom. Daí eu sentei na mesinha. Eu lembro como se tivesse acontecido de fato, porque aconteceu, né? Eu lembro de eu sentar na mesinha com as crianças e ensinar, começar a ensinar junto com ela e ela em pé assim, explicando o que que era pra fazer. E eu lembro que nessa experiência minha avó, ela tava com uma feição mais nova, como se ela tivesse rejuvenescido. Então foi muito lindo, e aí eu fiquei lá um tempo, e aí depois ela se despediu e eu voltei pra minha cama e acordei já contando pra minha mãe, já contando tudo, só que na época não era tão comum isso, a gente não entendia tanto sobre esse tema, então não ficou tão cravado que eu tinha feito uma projeção astral. Eu fui descobrir que isso foi uma projeção depois, mas a minha mãe levou muito a sério na época. Ai, que lindo, filha, nossa, que coisa linda, não sei o quê. Enfim, não sei nem se ela acreditou na época, mas como ela viu que eu tava tão feliz, tão bem, ela, né, me deu esse suporte. E enfim, então eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque daqui pra frente começa a minha adolescência, que foi uma outra fase, mas enfim, amei gravar, amei, eu já vou gravar sequências aqui, porque eu já me animei. Mas espero que vocês tenham gostado, então eu vou liberando, depois eu vou liberar sobre a adolescência e depois a fase adulta. Espero que você tenha se identificado com a minha história, que você tenha encontrado pontos ali que você também tenha vivido ou que, enfim, seja parecido. E é isso, a gente se vê nos próximos, então. Beijo!